Eduardo Bolsonaro é humilhado ao vivo por ministro Múcio e comandante do Exército. Eu acho engraçado que a esquerda agora elogia os militares porque o presidente é o Lula. Mas todos nós já nos conhecemos muito antes de 2022. O que quer dizer que a hierarquia das Forças Armadas e a sucessão dos cargos obedece uma linha previamente definida. Não existe essa história de politização. Poderiam, esses mesmos que hoje elogiam os senhores e no passado, atacavam, se tivessem maior consciência, estariam elogiando também no passado. Primeira pergunta, ministro, também, se possível, ser respondida pelo comandante Olsen da Marinha, foi que Lula recebeu um convite, na verdade um pedido, para que fosse um navio iraniano atracasse aqui no Brasil. Esse navio iraniano é sancionado pelos Estados Unidos. Países presididos por socialistas, como Chile, hoje presidido por Boric, recusou a vinda desse navio iraniano para o Chile. No entanto, o Brasil não só aceitou, como aceitou logo após a visita de Lula aos Estados Unidos. A minha primeira pergunta vai nesse sentido, ministro. O quanto que a ideologia da esquerda, esse pessoal old school de esquerda, contamina as Forças Armadas? Porque receber o navio iraniano, sancionado por um dos nossos principais parceiros comerciais, os Estados Unidos, eu não acho que seja uma atitude que siga alguma técnica. E a minha segunda pergunta vai também para o ministro Múcio, ministro, que eu trago aqui uma questão voltada à legalidade. Todos nós sabemos que as Forças Armadas, elas seguem a lei, são estritamente legalistas, e eu pergunto qual foi a atitude de Vossa Excelência ao saber da prisão de um oficial militar, que deveria ser preso somente em caso de flagrante delito, mas por ordem da Suprema Corte acabou sendo preso, e até onde eu sei, não foi pela Polícia do Exército, mas sim pela Polícia Federal, o caso do Tenente Coronel Cid. Eduardo Bolsonaro, cadê ele? Pois bem, a questão do Irã, nós lá temos uma componente muito ligada à diplomacia. Tem coisas que nós queremos fazer, mas a diplomacia não permite. Quer ver um exemplo? A nossa empresa Iveco vendeu alguns blindados para as Filipinas. O Guarani é brasileiro, mas o motor é argentino, a caixa de marcha é alemã, caixa de marcha. Pois bem, como a Alemanha e as Filipinas se desentenderam lá, por uma questão lá de direitos humanos, a Alemanha disse: não forneço a caixa de marcha. Não forneço. Outro exemplo, esse problema já foi contornado. Nós temos uma munição que não usamos mais. A Alemanha disse: quero comprar munição. A Rússia disse: não vendem munição, porque se venderem munição vão usar contra mim na Ucrânia. Estou falando isso para falar no Irã. O Irã, a embaixadora que esteve comigo não falou sobre esse assunto dos navios iranianos que queriam aportar no Rio. Nós nos acudimos da diplomacia brasileira para saber se nós recebíamos ele nos portos ou não. A decisão do Chile foi uma decisão política, mas política partidária. A nossa foi uma política da diplomacia brasileira, que mantém relações com o Irã e que o nosso chanceler disse que era para receber, e foi assim que nós fizemos e não tivemos o menor problema. Foram abatidos, foram embora sem criar nenhum dano, nenhuma sequela a nós. Foi isso que aconteceu. Eduardo Bolsonaro, a questão da prisão do Tenente Coronel Cid, só para dar para fazer uma retificação na questão, Primeiro, não é o que está previsto. Não existe só. O que diz os estatutos militares é que um militar, um oficial da ativa, não pode ser preso por autoridade policial, a não ser que seja em flagrante. Não foi o caso. Foi a autoridade policial executou uma ordem judicial. Então, a ordem judicial, eu tenho prisões preventivas nas Forças Armadas, não só no Exército, inúmeras. Mais de 50, 60, 70. Então, isso não foi o caso. Estava acompanhado por um oficial do Exército, do Batalhão de Polícia do Exército, estava acompanhado, foi custodiado, está cumprindo, como está prevista a lei, a sua medida cautelar dentro do estabelecimento militar, como está previsto a lei. Então, nada foi feito sem o cumprimento das prerrogativas e das leis, conforme está previsto. Nós não vamos nos furtar a esse entendimento. Então, hoje, isso que está sendo feito dentro da lei, e o Exército Brasileiro
ele não comenta decisão da justiça. Como o ministro falou, a gente cumpre a decisão da justiça e a decisão da justiça, até para não prejudicar a defesa das pessoas. Não tenho só um, eu tenho 3 hoje militares que estão presos em estabelecimento militar, cumprindo prisão, e o comando do Exército está cumprindo a lei conforme está previsto na Constituição brasileira. Era isso daí. Eduardo Bolsonaro é humilhado ao vivo por ministro Múcio e comandante do Exército. Eu acho engraçado que a esquerda agora elogia os militares porque o presidente é o Lula. Mas todos nós já nos conhecemos muito antes de 2022. O que quer dizer que a hierarquia das Forças Armadas e a sucessão dos cargos obedece uma linha previamente definida. Não existe essa história de politização. Poderiam, esses mesmos que hoje elogiam os senhores e no passado atacavam, se tivessem maior consciência, estariam elogiando também no passado. Primeira pergunta, ministro, também, se possível, ser respondida pelo comandante Olsen da Marinha, foi que Lula recebeu um convite, na verdade um pedido, para que fosse um navio iraniano atracasse aqui no Brasil. Esse navio iraniano é sancionado pelos Estados Unidos. Países presididos por socialistas, como Chile, hoje presidido por Boric, recusou a vinda desse navio iraniano para o Chile. No entanto, o Brasil não só aceitou, como aceitou logo após a visita de Lula aos Estados Unidos. A minha primeira pergunta vai nesse sentido, ministro. O quanto que a ideologia da esquerda, esse pessoal old school de esquerda, contamina as Forças Armadas, porque receber o navio iraniano, sancionado por um dos nossos principais parceiros comerciais, os Estados Unidos, eu não acho que seja uma atitude que siga alguma técnica. E a minha segunda pergunta vai também para o ministro Múcio, ministro, que eu trago aqui uma questão voltada à legalidade. Todos nós sabemos que as Forças Armadas, elas seguem a lei, são estritamente legalistas, e eu pergunto qual foi a atitude de Vossa Excelência ao saber da prisão de um oficial militar, que deveria ser preso somente em caso de flagrante delito, mas por ordem da Suprema Corte acabou sendo preso, e até onde eu sei, não foi pela Polícia do Exército, mas sim pela Polícia Federal, o caso do Tenente Coronel Cid. Eduardo Bolsonaro, cadê ele? Pois bem, a questão do Irã, nós lá temos uma componente muito ligada à diplomacia. Tem coisas que nós queremos fazer, mas a diplomacia não permite. Quer ver um exemplo? A nossa empresa Iveco vendeu alguns blindados para as Filipinas. O Guarani é brasileiro, mas o motor é argentino, a caixa de marcha é alemã, caixa de marcha. Pois bem, como a Alemanha e as Filipinas se desentenderam lá, por uma questão lá de direitos humanos, a Alemanha disse: não forneço a caixa de marcha. Não forneço. Outro exemplo, esse problema já foi contornado. Nós temos uma munição que não usamos mais. A Alemanha disse: quero comprar munição. A Rússia disse: não vendem munição, porque se venderem a munição vão usar contra mim na Ucrânia. Estou falando isso para falar no Irã. O Irã, a embaixadora que esteve comigo não falou sobre esse assunto dos navios iranianos que queriam aportar no Rio. Nós nos acudimos da diplomacia brasileira para saber se nós recebíamos ele nos portos ou não. A decisão do Chile foi uma decisão política, mas política partidária. A nossa foi uma política da diplomacia brasileira que mantém relações com o Irã e que o nosso chanceler disse que era para receber, e foi assim que nós fizemos e não tivemos o menor problema. Foram abatidos, foram embora sem criar nenhum dano, nenhuma sequela a nós. Foi isso que aconteceu. Eduardo Bolsonaro, a questão da prisão do Tenente Coronel Cid, só para dar para fazer uma retificação na questão, Primeiro, não é o que está previsto. Não existe só. O que diz o Estatuto dos Militares é que um militar, um oficial da ativa, não pode ser preso por autoridade policial, a não ser que seja em flagrante. Não foi o caso. Foi uma autoridade, a autoridade policial executou uma ordem judicial. Então, a ordem judicial, eu tenho prisões preventivas nas Forças Armadas, não só no Exército, inúmeras. Mais de 50, 60, 70. Então,
Isso não foi o caso. Estava acompanhado por um oficial do Exército, do Batalhão de Polícia do Exército, estava acompanhado, foi custodiado, está cumprindo como está prevista a lei.